Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero externar minha alegria e satisfação de poder mais uma vez, com a sua liberdade, adentrar no seu lar para falar um pouco mais da palavra de Deus. Quero dizer para você que o Ministério Azaf, pela graça e misericórdia de Deus, nesse trimestre agora, que hora se inicia, já estamos com a nossa escola bíblica dominical presencial. Mas em respeito a você, que não pode, você que é do grupo de risco, não pode estar aqui, você que ainda não se sente à vontade de poder estar presente na igreja, estaremos disponibilizando essas videoaulas das lições que serão tratadas ao longo desse trimestre, julho, agosto, setembro. E nós iremos adotar esta revista, que é da Central Gospel, que tem como tema central nesse trimestre o Decálogo, a Ética do Sinai, escrita pelo pastor Walter Brunelli. Ao longo desse trimestre, nós teremos a possibilidade de demonstrar que os princípios bíblicos dos 10 mandamentos do Decálogo são aplicáveis e estão em vigor para a igreja e para os dias atuais. Nós teremos como lição neste domingo, agora nós já iremos abordar, a lição número 1, que tem como título A Ética dos 10 Mandamentos. O seu texto base é Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 4, versículos 7 ao 10, versículos 12 ao 17. E nós temos como texto áureo da lição a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. E esse irei ler com você nesse momento. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não cingida. Repetindo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós teremos e temos como objetivo nesta lição, como objetivo para atingir, compreender que os 10 mandamentos foram entregues em primeiro lugar para Israel. Entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência ao homem do que é pecado. E concluir que a ética dos 10 mandamentos traz valores imutáveis, segundo o pensamento de Deus. Aristóteles, o filósofo grego, vai citar que o ser humano é um animal social. Sim, um animal. Biologicamente, nós fazemos parte do reino animal. Mas somos racionais. O homem é um animal racional. Por que racional? Porque ele pensa, ele tem intelecto. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus e é a coroa da criação. E por ele ser um animal racional, ele também é social, um ser social. O homem não foi criado para ser um eremita. O próprio Senhor Deus, ao criar Adão, percebeu que ele no jardim do Éden, ele estava triste, estava só, se sentindo solitário. E Deus vai prover uma coadjutora para ele. Vai tirar da costela de Adão e vai criar Eva. Isso como a Bíblia vai demonstrar,
o que Aristóteles vai falar milhares de anos depois, que o homem é um ser social. Uma família bem estruturada, ela vai criar condições para o primeiro contato de uma pessoa. Um bebê, ao nascer, o primeiro contato que ele vai ter com a sociedade é com esse núcleo familiar. E se essa família tem estrutura, tem princípios, tem valores éticos e morais, isso vai facilitar a entrada dessa criança, desse ser humano, na sociedade como um todo. Mas quando a família, que é a célula máter da sociedade, é desestruturada, por certo, essa criança ela vai ter muita dificuldade de se relacionar. Assim, Deus também fez com Israel. Israel estava cativo no Egito. Deus, com mão forte, vai tirar Israel do Egito. Vai conduzir Israel passando pelo Mar Vermelho e lá no deserto, ao serem conduzidos para o deserto, Deus vai levá-los para o Monte Sinai. Deus já tinha um povo. Deus tinha um território, a Canaã, que tinha dado em promessa para Abraão. Deus precisava criar uma nação, transformar esse povo que estava cativo em uma nação. Existem 3 elementos necessários para criar, para que seja estabelecida uma nação: um território, um povo e leis, princípios estabelecidos que vão reger a sociedade, que vão delimitar o que cada um pode ou não fazer. Então, para Israel se transformar numa nação, era necessário que fossem dadas leis para eles. E Deus vai fazer isso com o povo de Israel. Deus vai determinar para Moisés que esse povo se preparasse, se lavasse, colocasse vestes limpas, se santificasse, que daí a 3 dias eles iriam ao pé do Monte Sinai e Deus ali iria se revelar para eles. Deus vai estabelecer a lei. Que sabia que esse povo estava no Egito. O que eles tinham de conhecimento de leis era do Egito. O costume era do Egito. Os deuses eram do Egito. E Deus, para poder tirar tudo isso desse povo, era necessário lhe dar leis que orientasse esse povo. Deus tira o povo do Egito, mas o Egito teria que ser tirado de dentro do povo. E para que isso acontecesse, era necessário essas leis que iriam nortear o povo. E assim Deus vai estabelecer. Deus vai estabelecer os 10 mandamentos. E aqui eu quero traçar um paralelo com a nossa nação brasileira. Nós temos um povo, o povo brasileiro. Nós temos um território de aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Nós temos leis, nós temos um ordenamento jurídico, nós temos uma Constituição. E assim Deus tinha que fazer com esse povo também, tinha que dar uma Constituição para eles. Na nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição, ali estão incutidas cláusulas pétreas. E o que vem a ser cláusula pétreas?
São cláusulas que não podem ser modificadas, que não podem ser abolidas, como o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Assim, Deus vai também estabelecer isso para o povo. Cláusula pétreas. E aí que, didaticamente, eu quero dizer para você que os 10 mandamentos é como as cláusulas pétreas. Algo imutável, algo que não prescreve, algo que não perde a validade, algo que vai transcender as culturas. E Deus vai estabelecer esses 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, Deus vai dar mais 603 mandamentos ao povo. Sim, o povo de Israel, a lei mosaica, terão 613 mandamentos. Na verdade, os demais mandamentos decorrem do que está nos 10 mandamentos. Deus vai dar esses 613 mandamentos para o povo. Dentre eles, 248 mandamentos corresponderia, São 248 mandamentos positivos, que como está, como é dito em hebraico, mitzvot aseh, que é igual a faça. Então, Deus está estabelecendo 248 mandamentos, mandando o que o povo deveria fazer. E 365 mandamentos negativos, ou seja, não faça. Mitzvot tá a ser, mitzvot lo tá a ser, não faça. Então são 613 mandamentos dados ao povo que vão orientá-los ao longo da sua trajetória. Em toda a sua trajetória no Antigo Testamento. E para quem essa lei, aqui nós iremos atingir o primeiro objetivo, que é compreender que os 10 mandamentos foram entregues em primeiro lugar a Israel. Então Deus está dando esses mandamentos, como eu aqui acabei de falar, inicialmente para o povo de Israel. No Antigo Testamento, toda a história de Israel está ligada intrinsecamente, intimamente, à lei mosaica. Toda a história de desenvolvimento desse povo se transformando em nação, como nação teocrática, tendo Deus à frente, mais à frente, estabelecendo reis a essa nação, uma nação que começa de forma tribal e vai se tornando tão complexa que daqui a pouco se torna uma monarquia. Tudo isso vai ser embasado pelo Antigo Testamento na lei mosaica. Como eu acabei de falar anteriormente, o Egito, Deus tira o povo do Egito. E na trajetória desse povo, não só no deserto, mas depois na terra de Canaã, vai estar totalmente ligada à palavra. Todas as vezes que eles se voltavam para a palavra, a prosperidade acontecia, o livramento acontecia, mas todas as vezes que eles se desviavam da palavra do Senhor, ou seja, todas as vezes que parassem de cumprir os mandamentos do Senhor, o Senhor se afastava deles e vinha o juízo. Um exemplo clássico disso está no livro de Juízes. No livro de Juízes vai mostrar lá que esse povo, ora, quando se voltava para o Senhor, Deus dava livramento. Quando eles se afastavam da palavra, quando começavam a fazer o que bem queriam, vinha o juízo, vinham povos inimigos e os subjugavam. E ficavam nesse círculo vicioso durante todo o período de Juízes. Então era necessário. A única forma de se tirar o Egito,
E aí eu trago essa palavra não só para o povo de Israel, lembrando, porque a história do povo de Israel é para que nós venhamos aprender com os acertos e erros deles. Deus nos tirou desse mundo chamado Egito, mas o Egito sair de dentro de nós depende de nós. E o único jeito disso acontecer é nós nos voltando para a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus levantava um profeta para exortar o povo, esse profeta usava a palavra de Deus, mandando-se voltarem para os caminhos do Senhor. Exemplo claro disso, Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da palavra. Todas as vezes que eles se voltavam, como Neemias, Esdras, quando foi achada a palavra, guardada, estava esquecida. Quando essa palavra foi descoberta e Esdras começa a ensinar o povo se arrepende. Então, todas as vezes que o povo se voltava para a palavra, havia restauração desse povo. E isso nós temos que aprender também nos dias atuais. O que aconteceu com o povo pode acontecer conosco. Então, daí a pergunta: será que esses 10 mandamentos, a lei mosaica, a aplicabilidade dela, esse ser destinatária somente para Israel? Como vimos no objetivo, primariamente sim. Mas nós iremos ver que também é direcionada para a igreja. Talvez não na sua literalidade, porque alguns mandamentos não se aplicam nas nossas vidas nos tempos atuais. Porém, os seus princípios sim. E nós iremos demonstrar isso mais à frente. Mas em que ambiente Deus vai se revelar e vai dar esses mandamentos para o povo de Israel? Após os 3 dias de consagração, esse povo vai ao encontro do Monte Sinai. Vai ao pé do Monte Sinai. Ali a glória de Deus é manifestada. E como essa glória de Deus é manifestada? Eles vão observar relâmpagos, trovões tão ensurdecedores que eles vão se apavorar. E vão a ponto de pedir para Moisés para ir representá-los, que eles não tinham coragem, tinham medo de serem fulminados. E assim vai acontecer. O povo não vai prosseguir. Deus queria se revelar para o povo, não somente para Moisés, mas pelo medo deles, pelo pavor deles. Somente Moisés foi, somente Moisés prosseguiu. E é nesse contexto que Deus vai escrever, a Bíblia vai relatar que Deus vai escrever com o seu dedo os 10 mandamentos nas 2 tábuas e vai entregar isso a Moisés. No tópico 1.3 dessa lição, a implementação da lei. Aqui nós iremos observar que Deus, ao escrever esses 10 mandamentos e entregar para Moisés, interessante que antes de Moisés chegar com os 10 mandamentos, eles já vão descumprir um desses mandamentos. Pela demora de Moisés, que permaneceu 40 dias no Monte Sinai. E eles já achando que Moisés não fosse mais voltar, vão pressionar Arão para que fizesse um bezerro de ouro, para adorar esse bezerro. E ali eles vão cometer um pecado tremendo contra Deus. Quando Moisés chega, ele quebra as 2 tábuas. E
que vai acontecer como consequência disso? 23 mil pessoas, 23 mil homens vão morrer por causa desse pecado. Sobre a divisão da lei. A lei mosaica é dividida em 3 categorias. Na categoria das leis cerimoniais, na categoria das leis civis e na categoria das leis morais. O que vem a ser essas leis cerimoniais? O exemplo disso, livro de Êxodo, capítulo 25, capítulo 28, capítulo 35, ali Deus vai estabelecer a construção do tabernáculo. Vai dar quais seriam as dimensões do tabernáculo, o material com que seria confeccionado, quem iria confeccionar, vai estabelecer como deveria ser construída a arca da aliança, o tipo de material, os utensílios, as vestimentas dos sacerdotes, os incensos, com que material seria feito o incenso, o tipo de azeite a ser utilizado. Deus vai se preocupar nos mínimos detalhes, vai estabelecer isso para o povo. Isso são mandamentos do Senhor. Como o sacerdote deveria proceder. Como deveria proceder nos sacrifícios. Que tipo de sacrifício. As festas. Isso são todas leis cerimoniais. Mandamentos cerimoniais. E mandamentos seríssimos que teriam que ser cumpridos. Vamos ver um exemplo clássico disso, do não cumprimento, como Deus levava isso a sério. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, da linha sacerdotal, eles teriam que cuidar do fogo do holocausto. Eles eram responsáveis por isso. E o que eles vão fazer? Trazer um fogo estranho. Até o fogo tinha que ser um fogo consagrado ao Senhor. E eles trazem um fogo estranho. A Bíblia vai relatar que eles vão ser consumidos pelo fogo. Deus envia fogo e os mata. A ponto de chegar para Arão e falar assim: você não vai chorar pela morte deles. São leis cerimoniais. Será que essas leis cerimoniais têm aplicabilidade nos dias atuais? Não na sua forma. Hoje não precisamos usar vestes sacerdotais, hoje não temos tabernáculos, não, mas no seu princípio sim, da santificação, das coisas sérias de Deus a serem levadas. A outra categoria de leis civis são categorias que iria dar a relação do indivíduo com a nação. Como o indivíduo deveria se portar quando tivesse guerra, quem deveria se alistar, com que idade poderia se alistar. Isso são leis do cidadão para com a nação. E as leis morais, que falam da relação do indivíduo com Deus e da relação do indivíduo com o próximo. Um exemplo disso, quando nós vamos ver no Decálogo, nos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Os 10 mandamentos são as cláusulas pétreas, como eu falei. Mas nos outros mandamentos, que Deus está estabelecendo, vai capitular, é como se fosse o Código Penal. Se a pessoa matasse a outra, se for de propósito, essa pessoa teria que morrer. Se a pessoa matasse a outra e não for de propósito, ela seria criada
cidade de refúgio para que ela pudesse se proteger e não fosse sofrer a vingança. E dentre tantas outras, mandamentos que têm a ver com essas leis morais. Então, a lei mosaica ela é dividida nessas 3 categorias. E qual é a importância da lei? A importância dos 10 mandamentos, e aqui nós iremos atingir o segundo objetivo desta lição. Entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência ao homem do que é pecado. Então, a importância dessa lei. Ora, se o povo sai do deserto, se o povo sai do Egito e vai para o deserto, eu ainda agora falei que esse povo tinha costumes, hábitos, tinha contatos, era com a lei egípcia, com a cultura egípcia. E essa lei, esses mandamentos, Deus vai estabelecer as regras para esse povo. Ao tomar posse da terra de Canaã, como eles deveriam proceder lá, como nação, como relação do irmão para com o próximo, uma relação para com Deus. Então, Deus vai estabelecer essas leis para o povo. E nós iremos ver essa importância, como essa lei é importância para nós nos dias atuais. No livro de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40. E eu vou ler para os irmãos. Então, repetindo para você, se você quiser pegar sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 22, 34 ao 40. Nós iremos verificar que Jesus, são palavras de Jesus. Jesus vai dizer: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus. Quem? Jesus. Reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, aquele que conhecia a lei mosaica em profundidade, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus está sintetizando em 2 mandamentos os 10 mandamentos. Por que não dizer os 613 mandamentos? Em relação aos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, que são, está em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 4 mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos está sintetizado por Jesus, quando Jesus está falando aqui no Mateus capítulo 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Quem ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todo o seu coração, ele não tem outros deuses. Ele não vai praticar idolatria. Ele não vai pronunciar o nome de Deus em vão. Ele não vai, nós não aplicamos a guarda do sábado. A guarda do sábado foi para que o homem fosse descansar, foi para que o homem se santificasse para o Senhor. Esses 4 mandamentos se resumem no único. E quantas, nos dias atuais, estão criando seu próprio Deus? Dizendo que é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que se submete a mim e a sua vontade. Não, é o contrário. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Mas algumas pessoas, na prática, acabam fazendo isso. Acabam criando seus próprios ídolos. E não precisa ser feito de barro, de madeira. Não. Cuidado com os ídolos que podem ser criados. Pode ser uma pessoa, pode ser desejos que você tem. As pessoas ficam muito presas em relação à idolatria, mas como se fosse somente imagem. Não é. O citar o nome de Deus em vão, pessoas que fazem piadas com o nome de Deus, e às vezes o crente ouve e até ri. Isso nós estamos pecando contra o Senhor. Em relação à guarda do sábado, nos dias atuais, é quando nós não temos mais tempo nenhum para buscar o Senhor. Mas tempo nenhum. A gente trabalha o dia inteiro, a semana inteira. Aí no dia que está de folga, que poderia estar na igreja, não, estou cansado demais. Será que... Por que Deus criou o sábado? É para que o homem possa descansar, para que o homem possa parar e refletir e buscar o Senhor. E a nossa sociedade de correrias tem que ter as coisas, tem que ter, e acaba não acontecendo isso. Jesus, no seu segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está sintetizando os 6 próximos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe. Capítulo 20, versículo 12, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quantas pessoas estão desonrando pai e mãe nos dias atuais? Por que essa sociedade está dessa maneira? Quebra de princípios. E um deles é esse aqui. Não honrar pai e mãe. Não matarás. Quantos assassinatos? Quantos homicídios? Não adulterarás. Não furtarás. Isso tudo a partir do versículo 13, 14, 15, 16. Não darás falso testemunho, calúnia, difamação, fofoca. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Aqui Deus está estabelecendo isso para que nós não venhamos ter inveja do que o outro tem, querendo ter aquilo que é dele. Se contente com o que Deus te deu. Deus tem muito mais para te dar. Seja feliz com o que o teu irmão tem. Asaf, Salmo 73 vai mostrar lá que Asaf é um servo de Deus. Mas o que ele vai fazer? Vai olhar que o ímpio está prosperando mesmo sem servir a Deus. Ele quase se desvia do caminho do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. E Jesus está estabelecendo, está mostrando isso aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está sintetizando esses 6 versículos, esses 6 mandamentos de Êxodo 20 em um único mandamento. Daí a importância da lei para o povo na época e para nós, igreja. Então, esses mandamentos, os 10 mandamentos, para nós está em vigor. Em que sentido? Nos seus princípios, nos seus
valores imutáveis. A salvação, Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus está dizendo o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Ele não veio revogar, ele não veio romper, ele não veio rasgar com o ordenamento jurídico. Ou seja, ele não veio acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu cabalmente todos os mandamentos, principalmente no que tange a salvação. Ele foi o Cordeiro Imaculado. No Antigo Testamento, para a remissão de pecado, havia necessidade de sangue de animais. Mas quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio para oferecer um sacrifício apenas e definitivo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos trouxe a salvação. Nós não somos salvos pelas obras da lei, como o povo de Israel vivia pelas obras da lei. Hoje nós não vivemos pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé. Eles eram justificados temporariamente por esse sacrifício de sangue de animal. Mas nós não. Fomos justificados pelo sangue imaculado do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós não temos mais lei. Porque onde não existe lei, não existe transgressão. A lei, para nós, ainda é válida no sentido de que ela é aferidora do pecado. É ela que vai declarar o que é pecado ou não. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado nos dias atuais. Isso é uma regra imutável. E a lei vai nos dar essa noção. A lei vai nos direcionar para isso. A lei é para apontar o que é pecado, o que podemos fazer ou não fazer. E isso Jesus ele veio para cumprir. E se ele cumpriu a lei, nós temos que procurar cumprir na sua essência. Talvez não na sua forma. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 2, versículo 12, Romanos capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E olha que Paulo não era legalista, muito pelo contrário. Ele vai defender isso. Ele vai defender e vai mostrar que nós não precisamos da circuncisão como judeu. Não. Que a circuncisão que Deus quer é a circuncisão do coração. Mas ele não está dizendo aqui que a lei é santa, que o mandamento é santo, é justo e é bom. Então, serve de norte e está em vigor. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras da lei. Mas a lei está. Tanto é que nós temos Antigo e Novo Testamento na nossa Bíblia. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. E aqui nós atingimos esse segundo objetivo, que é entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência ao homem do que é pecado. Então a lei mosaica serve isso, seus princípios imutáveis do Antigo Testamento, da lei mosaica, dos 10 mandamentos, vai servir para mostrar para nós o que é pecado, no que nós podemos transgredir. A grande vantagem nossa, como nós estamos na dispensação da graça, que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, é que nós, uma vez tendo sido redimidos por Cristo, justificados pela fé, nós hoje temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Quando nós pecamos, Ele está intercedendo por nós. Mas é para nós continuarmos pecando? Não. Não vamos pecar porque somos salvos.
porque fomos libertos por Cristo. Alguns vão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, então estão liberados para fazer o que quer. Não. Nós somos livres, mas somos os servos da orelha furada, que ganhamos a liberdade, mas por amor ao nosso Senhor, escolhemos permanecer tendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, como Senhor de nossas vidas. E como declaramos isso, como servos da orelha furada, não é mais a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus. E a vontade dele é que se nós quisermos ir após ele, ou seja, como diz a palavra de Jesus, diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Nós estamos presos à cruz. Não temos mais liberdade. A cruz é morte. E nós estamos mortos pelo pecado. Então, nós adentrando aqui no tópico 3, que tem como objetivo concluir que a ética dos 10 mandamentos traz valores imutáveis, segundo o pensamento de Deus. O que vem a ser ética, já que nós citamos aqui no objetivo, né? O que vem a ser ética? De uma forma bem resumida, para ficar bem didático, ética nada mais são regras que vão nos dar diretrizes como nós devemos nos comportar para com a sociedade, para com o próximo. E trazendo isso para a Bíblia, trazendo isso para o relacionamento com Deus, é a forma como nós iremos nos relacionar com Deus e com o próximo. E nós vamos nos relacionar de acordo com o que está aqui nos princípios bíblicos. E a gente vai ver que o Novo Testamento, ele foi todo embasado no Antigo Testamento. Quem vai dar base para o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Daí a importância dos dois. Nós estamos no novo pacto, sim. Nós estamos na dispensação da graça. Mas o Novo Testamento é importantíssimo, principalmente porque os princípios bíblicos do Novo Testamento saem do Antigo Testamento. Saem do Decálogo, saem dos 10 mandamentos, do relacionamento para com Deus e do relacionamento para com o próximo. Então a ética dos 10 mandamentos estão em vigor na nossa vida. Eu acabei de falar que no Antigo Testamento eles eram justificados pela obra da lei. E nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8. E qual é o papel da ética? Qual é o papel da ética dos 10 mandamentos? Ela tem como finalidade, e isso aqui no tópico 3 da revista, levar o homem a buscar a prática correta do bem e se afastar do que é mal para a vida e para a sobrevivência. Essa ética do Decálogo, a gente quando procura cumprir isso, vai nos dar essa capacidade. Mateus capítulo 5, versículo 27. Olha que profundidade disso. E eu aqui já quero me antecipar e dar uma sugestão para os irmãos. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é importante. Tem o mesmo valor. Mas se você quer uma regra de ouro para o convívio
com Deus, para um relacionamento com Deus e para o seu relacionamento com o próximo, quer seja o irmão em Cristo ou com a sociedade aí fora, tenha como propósito de sua vida não somente ler, mas meditar e praticar os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Esses 3 capítulos, que é o chamado e famoso Sermão da Montanha. Jesus Cristo ali está ensinando o povo como se relacionar com Deus. Jesus Cristo está ensinando ali o povo como se relacionar com o próximo, com a sociedade. E se nós procurarmos observar, como citei aqui, Mateus capítulo 7, olha a profundidade disso. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogá-la. E aqui ele está mostrando e está interpretando como deveria ser esses mandamentos. Ele vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Olha a profundidade, porque os judeus, eles procuravam praticar a lei na sua forma, ou seja, na forma exterior. Tanto é que Jesus Cristo vai chamar os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? São tumbas, né, que são pintadas de branco, né? E o que tem num mausoléu, numa tumba, num cemitério? Tem ali um cadáver que está mal cheirando, que está em estado de decomposição. Embora seja bonito exteriormente, por dentro está morto. E ele está mostrando isso por quê? Porque eles conheciam a lei na sua forma, mas na hora de aplicar em suas vidas, eles não praticavam. E aqui ele está dizendo, porque antes eles podiam olhar para a mulher, desejar a mulher, mas não chegou às vias de fato. Eles não pecaram na visão deles. Mas Jesus está mostrando aqui, porque ele não está dando a nova interpretação, ele está interpretando como deveria ser lá no Antigo Testamento. Aquele que desejou já adulterou. E eles interpretavam: não, se eu me deitar, eu vou adulterar. Qual era, o que tinha como consequência desse mandamento? Apedrejar até a morte. Jesus estava mostrando para eles: olha, você está desejando no seu coração, quer seguir a lei? Você vai ser apedrejado até a morte. Então essa é a ética bíblica. Aqui no tópico 3.1.2, vai citar, falando sobre ética objetiva e subjetiva. O que vem a ser isso? A ética objetiva, para ser bem objetivo, nós vamos colocar aqui que a ética bíblica. O que vem a ser isso? Princípios fundamentais absolutos, imutáveis. E a ética subjetiva é a ética do homem, das sociedades, de todos os tempos. A ética humana, ela está sujeita a mudanças, de acordo com as necessidades da sociedade. Ao ser confrontada essas duas, ética objetiva e subjetiva, a que tem que prevalecer para nós cristãos é a ética da palavra. No mundo de pós-modernidade, onde que não há mais valores, uma sociedade que chama de sociedade líquida, não tem forma, porque cada um tem a sua verdade. Nós temos a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós temos o norte. Nesse mundo de pandemia que há tantas indefinições, na palavra de Deus há a definição.
Na palavra de Deus tem solução para todas as coisas. Então, essa ética dos 10 mandamentos tem valores imutáveis e eternos. Eu vou citar aqui Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Que nós já lemos anteriormente, para finalizar e memorizarmos bem como Jesus Cristo sintetizou esses 10 mandamentos nos dois. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus sintetizando o que está lá também em Mateus 5, 6 e 7. Ele está mostrando que se nós amarmos a Deus, por consequência, vamos amar o próximo, que é impossível. Uma vez você amando a Deus, você vai ter um amor ágape. E você tendo esse amor, você vai amar o próximo. E esse próximo talvez seja o seu inimigo. Viver pela graça é muito mais difícil, porque no Antigo Testamento, na lei mosaica, vai dizer: ama teu próximo e aborreça o teu inimigo. Jesus Cristo vai dizer que nós devemos amar nossos inimigos. A ética, a essência, o princípio é muito mais profundo do que a literalidade da palavra. E eu concluo esta lição demonstrando para vocês, nós cumprimos aqui os 3 objetivos, que os 10 mandamentos foram entregues primeiramente para o povo de Israel, para que eles fossem constituídos uma nação, fossem estabelecidos o relacionamento de Deus e com o próximo. Entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência do homem do que é pecado. Isso lá para o povo de Israel e isso também para a igreja. E concluir que a ética dos 10 mandamentos traz valores imutáveis, segundo o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus não tem variação. O pensamento de Deus é único. Resumindo tudo isso em uma aula, eu ficaria e demonstraria isso no textuário desta lição. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo vai dizer para Timóteo: ora, o fim, e quando fala o fim aqui, significa o objetivo principal, o objeto do mandamento. A finalidade dele é o amor de um coração puro. E esse amor aqui não é o filéu, não é o estorge, não é o eros, é o amor ágape. O amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O amor que não suspeita mal, o amor que se doa. É o amor de um coração puro. E só é possível ter o coração puro quem é santificado. E é Deus que nos santifica. E nós temos que buscar essa santificação. E de uma boa consciência. E essa boa consciência só conseguimos ter, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós transformai-vos pela renovação, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente não pode se conformar a ter a forma do mundo, não. Isso é possível, tendo esses princípios bíblicos guardados em nosso coração, em nossa mente, praticando em nossas vidas, de uma fé não fingida. Uma fé não fingida só é possível
tendo esses princípios arraigados em nossos corações. Eu quero te agradecer por esses momentos que você teve aqui comigo. Dizer que esses princípios bíblicos dos 10 mandamentos continuem em vigor em nossas vidas. Que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você tenha como referência maior e primeira a palavra do Senhor. Procure meditar não só nos 10 mandamentos, mas Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que ali está incutida a ética bíblica, a ética cristã, a ética do Senhor Jesus Cristo. Lá vai ensinar sobre oração, sobre jejum, sobre perdão, sobre oferta. Lá vai te direcionar como você deve se comportar quando alguém te faz mal. O que você deve fazer. Então, procure. Leia a Bíblia toda, se você puder, mas dê um carinho especial sobre esses capítulos. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Antes de orar por você e pela sua família, eu quero te dizer que hoje, logo mais à noite, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, com a participação dos irmãos Santiago, que estarão aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não puder estar na igreja de forma presencial, a partir de 19 horas, estaremos com o nosso culto online. Esteja adorando a Deus. Não importa se vai ser na sua casa, se vai ser no templo. Se puder, esteja aqui. Adore ao Senhor conosco. Já tomamos as medidas necessárias de distanciamento social, todos com máscara, vem com a sua máscara. Estamos aqui com álcool em gel, tomando as medidas necessárias, que Deus vai guardar a sua vida. Se você é do grupo do risco, não venha, fique em casa, cultue em casa conosco. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. E eu profetizo o melhor domingo de sua existência na presença do Senhor. Vamos orar. Bondoso Senhor, eterno e majestoso Deus, queremos, ó Pai, engrandecer o teu santo nome nesta manhã. Queremos te agradecer pela tua santa palavra. Queremos te agradecer pelos teus estatutos, Senhor, os teus mandamentos, os princípios imutáveis que estão incutidos neles, Senhor. Que nós possamos observá-los e cumpri-los, Senhor. Amar a Ti sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E a amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Ensina-nos esse amor, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cumprir o Teu querer, Senhor. Abençoe, Senhor, cada família, Senhor, que está assistindo nesta manhã, ó Pai, esta lição, Senhor. Que eles venham guardar essa palavra em seus corações. Senhor, que Tua palavra venha produzir o fruto desejado por Ti nessas famílias, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém